Vamos aqui para uma análise sintática, morfológica, semântica e gramatical do texto de Mateus capítulo 24, versículo 3, tirando aí uma dúvida do nosso amigo Leonardo, que pediu para mim comentar sobre o texto aqui. Aqui nós temos o texto todo em grego, como vocês podem ver aqui. O texto que pode ser lido: Eiperchemin poteristai tauta kai tito semeion teses parousias kai sunteleias tu aionos. Eiperchemin poteristai tauta kai tito semeion teses parousias kai sunteleias tu aionos. Em uma tradução literal temos, diga, aqui é o imperativo, o verbo imperativo, na terceira pessoa do plural, diga a nós, diga a nós, aqui na terceira pessoa, não, na segunda pessoa, vamos à segunda pessoa aqui, a segunda pessoa aqui do pronome possessivo, pronome pessoal, né? Diga a nós, quem é este nós? Vamos fazer a leitura aqui dos versos anteriores, do verso 1. Mateus 24, 1. E tendo saído Jesus do templo, estava indo e aproximando-se os discípulos dele. Então está aqui quem é este nós, aqui um grupo de discípulos, né? O pronome na segunda pessoa do plural. Aproximaram-se os discípulos dele para mostrar a ele as construções do templo. Mas ele, aqui nós temos o pronome se referindo a Jesus, mas ele, respondendo, disse a eles: não vedes todas essas coisas? Em verdade digo a vós, de modo nenhum será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí vem o verso 3. E assentando eles sobre o monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo. Então os discípulos aqui, está claro aqui pelo pronome na segunda pessoa do plural aqui, Os discípulos dizendo, aí temos legontes, dizendo, aí vem a oração. Essa é a oração principal do verso 3, eu não coloquei toda porque não tem necessidade. Diga-nos, então eles pediram para Jesus, olha o verbo imperativo, diga a nós, quando, aqui nós temos poteristai, que é o advérbio de tempo. Quando serão estas coisas? Aí temos restai, o verbo aqui, restai. Quando serão, aqui é um verbo futuro indicativo, quando serão. Aí temos tauta, esse é um detalhe interessante. Tauta é um pronome demonstrativo plural. Pronome demonstrativo plural. Quando tote restai tauta, quando serão estas coisas, a que coisas eles fazem referência aqui? Não só do verso 1 até o 2. Estas coisas, como é um pronome demonstrativo no plural, não se refere apenas, não necessariamente à queda do templo. Porque o verso 1, os discípulos mostraram a estrutura do templo e Jesus responde, vede todas essas coisas, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, ele não se refere apenas à queda do templo, à destruição do templo, porque senão nós não teríamos o plural. Teríamos esta coisa. Quando será isto? Na verdade, teríamos toito, isto, e não tauta, o pronome demonstrativo no plural, entendeu? Então, estas coisas alude e referencia mais de uma ocorrência profética escatológica. E a pergunta dos discípulos consiste em querer saber quando ocorrerão estes sinais no plural, estes eventos, estes incidentes escatológicos no plural e não no singular por causa do pronome demonstrativo plural aqui, Quando serão estas coisas e não isto, certo? Que coisas são? A gente tem uma propensão, ao pegar e começar a leitura de Mateus 24, achar que Mateus 24, o contexto ali começa do verso 1. E não. O contexto de Mateus 24 já está sendo encaminhado anteriormente. Em Mateus capítulo 23, por exemplo, nós temos o lamento sobre Jerusalém.
a partir do verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais, até que digais bendito o que vem no nome do Senhor. E ainda anteriormente ao verso 37, aqui em Mateus capítulo 23, o que a gente vai encontrar ali a partir do verso 34? Eis que envio para vós profetas e sábios e escribas. Dentre eles matareis alguns e crucificareis alguns e açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, o qual matastes entre o santuário e o altar. Entre o santuário e o altar. Em verdade digo a vós, estas coisas virão sobre esta geração. Olha que interessante aqui. O contexto, portanto, de Mateus 23, 34 a Mateus 24, verso 2, este é o contexto da qual os discípulos, óbvio, com dúvidas, perguntam para Jesus: quando serão essas coisas? Ou seja, aqui nós temos verso 34, Jesus afirmando, profetizando, que enviaria profetas e sábios e escribas. Uns seriam mortos, outros crucificados e outros açoitados nas sinagogas e perseguidos de cidade em cidade. Então, olha a narrativa, a descrição profética que Jesus faz aqui, envolvendo a caminhada, o trajeto missionário dos apóstolos. Então, a pergunta dos apóstolos, diga a nós quando serão tal destas coisas, envolve todos esses sinais. Eles queriam saber quando ocorreriam isso, ou seja, o que diz respeito à perseguição que eles sofreriam, o que diz respeito à morte por parte de algum deles, o que diz respeito a serem expulsos da sinagoga. Aí vem o verso 37, o que diz respeito, 37, 38 e 39, o que diz respeito à casa deles, né, a vossa casa, fazendo referência a Jerusalém, ficará deserta, que foi o que ocorreu no ano 70, mediante a destruição do templo, né? Que foi ali fomentada pelos romanos, por Tito, filho de Vespasiano, enfim. Aí no verso 1 ele vai confirmar isso dizendo, ó, deste templo não ficará pedra sobre pedra, ou seja, todos estes eventos, os discípulos perguntaram, a dúvida deles era, quando serão isso? Quando serão essas coisas? Aí temos conjunção cai, que vai, a conjunção aditiva, ela vai unir as sentenças, essa é a primeira sentença, quando serão estas coisas, e aqui nós podemos colocar uma interrogação. Esta é a primeira sentença, ou seja, é a primeira pergunta, nós temos duas perguntas no texto. Os discípulos aqui fazem duas perguntas em uma só. Quando serão estas coisas? Então, daqui para trás, estas coisas referem-se ao que eu já li aqui. A perseguição, ao fato deles serem expulsos da sinagoga, ao fato de que alguns morreriam, inclusive alguns crucificados, né? Crucificareis e dentre eles açoitareis nas vossas sinagogas, a destruição de Jerusalém, Jerusalém ficando deserta, a Judéia ficando deserta, e a queda do templo não restando pedra sobre pedra. Então, envolvendo todo esse escopo profético e escatológico, nós temos a primeira pergunta por causa da primeira oração aqui, ó. Eiper remin poter restait alta. Quando? Diga a nós, quando serão estas coisas? Então, a primeira pergunta faz referência a tudo o que ocorreria de fato envolvendo o ministério dos apóstolos e o templo de Jerusalém. Aí nós temos, e qual o sinal? Aí temos, kai tito semeion tes parúcias. E qual, aqui temos pronome relativo, o artigo definido, semeion, aí temos o substantivo aqui, ó, e qual sinal, semeion, e qual sinal da tua, aí temos tes, pronome, artigo definido, e aqui, ó, ses, tua, aqui é um pronome pessoal possessivo, no caso genitivo, na segunda pessoa do singular, da tua vinda, parúcias, aqui, ó. Então essa é uma segunda pergunta, ó, e qual sinal haverá da tua vinda? E a conjunção cai, e
do fim shinteleias tu aionos, e do fim do mundo. Então a primeira pergunta é: quando serão essas coisas? Envolvendo ali a destruição do templo e todos aqueles acontecimentos que incidiriam no ministério apostólico. E aí vem: e qual o sinal da tua vinda? E aí vem um detalhe interessante. Aqui parúcias, ela ocorre 24 vezes em todo o Novo Testamento. 24 vezes. Parúcias tem uma definição clara. Significa presença real. Presença real. Visível. Presença real. Visível. Literal. De alguém. E neste caso, quando ela aparece no contexto da volta de Cristo, se refere à volta de Jesus. Sempre é a presença real, visível, literal de alguém. No caso, na maioria das ocorrências de Jesus. Em algumas poucas ocorrências, Paulo diz, quando eu estiver presente convosco, né, agora estando presente convosco, muitos se alegram em vocês, enfim. A gente tem poucas referências ali de apóstolos presentes em determinadas comunidades do Novo Testamento. Mas sempre o sentido claro é presença real. No caso, o advento do Messias, a vinda de Jesus, porque o parúcias, esse substantivo, significa literalmente a vinda da realeza do reino de Cristo. O advento do seu reino. A sua vinda visível, audível, a sua presença real. Então, a pergunta dos discípulos consiste em querer saber qual sinal haverá da tua vinda, a vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. A vinda de Cristo, a descida de Jesus dos céus para buscar a sua igreja. Aqui nós temos o genitivo também, né? O pronome genitivo, possessivo, na segunda pessoa do singular, fazendo ligação direta aqui ao substantivo. Tua vinda. Não é a vinda de qualquer coisa, é a tua vinda, a vinda de Jesus. Quando serão, que sinal haverá da tua vinda? Aí temos sinteleias, pode ser traduzido como consumação, né? Mas é fim também. O substantivo sinteleias. Que sinal haverá da tua vinda? E do fim. Substantivo não, é o adjetivo, perdão. Nós temos um adjetivo. O substantivo está aqui, aionos. Que sinal haverá da tua vinda, ou seja, da presença real, quando o Senhor voltar, visivelmente, literalmente, e do fim, da consumação do mundo. Aqui o detalhe interessante, aqui temos aionos. Aionos também pode ser traduzido como o fim de uma era. Na maioria das vezes é traduzido como eternidade. É traduzido como um tempo ininterrupto, sem fim. É traduzido como sempre, para sempre. É traduzido como perpétuo. Enfim, aqui nós temos uma palavra, aionos, polissêmica, certo? Uma palavra que tem vários sinônimos. E sinônimos que refletem situações diferentes na história, ou seja, estão ligadas aí ao fim de uma era específica, de um tempo específico, mas esse tempo específico envolve o mundo, um comportamento social universal, entendeu? Se refere a uma geração determinada de um certo contexto. Então nós podemos claramente, tanto que tem muitas ocorrências dentro do Novo Testamento, onde aionos é traduzido como mundo. Por isso, a melhor tradução aqui seria o fim do sistema de coisas desse mundo. Né? Que sinal haverá da tua vinda, da tua presença real, da tua chegada, da chegada do teu reino e da consumação desse sistema de coisas e da consumação deste mundo existente. Entendeu? Faz aqui alusão ao mundo. Aqui há uma clara distinção entre o mundo, aionos, entre o mundo real, visível, tangível, palpável, né? E o mundo futuro, né? O mundo eterno. Então nós temos que saber separar essas questões. É uma palavra polissêmica. Então a melhor aplicação aqui é o contexto. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, fim do sistema de coisas. E aí Jesus vai responder a partir de então. Ele vai discorrer respondendo a partir do versículo 4. E respondendo, Jesus disse a eles. Então todo o contexto de Mateus 24, agora Jesus vai focar em responder estas duas perguntas aqui dos discípulos. Então, colocar a interrogação aqui. A primeira pergunta é:
diga a nós, eiperhemin, quando serão essas coisas? Poter estai tauta, quando serão essas coisas? Fazendo alusão ao que Jesus tinha dito anteriormente, a partir de Mateus 23, 34 a Mateus 24, verso 2. E qual o sinal da tua vinda, da tua chegada, da tua presença, da tua vinda real, visível, audível e literal? Parúcia sempre é isso, ocorre 24 vezes aqui no Novo Testamento. E que sinal haverá da tua vinda, da tua presença real e do fim e da consumação tu aionos e do fim do mundo, do fim desse sistema de coisas? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E aí tudo que nós encontramos subsequentemente na leitura de Mateus 24 são o que Jesus estará respondendo essas duas perguntas. Ou seja, quando serão essas coisas, a destruição do templo, e qual o sinal que haverá da vinda dele e do fim do mundo? Então, a resposta de Jesus se concentra em sanar essas duas dúvidas aqui dos discípulos. E aí, o sinal da vinda dele, da presença real dele e do fim do mundo é descrito em todo o contexto. Só para recapitular aqui, a gente vai ter, por exemplo, o Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo habitado, Mateus 24, 14. Os discípulos sendo perseguidos em todo o mundo, óbvio, ele já não faz alusão apenas aos 12, mas a toda a igreja, aqueles que a igreja que está fundamentada na doutrina apostólica e confessa da mesma esperança, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Óbvio que os apóstolos não foram odiados em todas as nações do mundo, nesse sentido, a igreja sim. O amor de muitos vai esfriar, e haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos e fomes em vários lugares. E aí é interessante que ele vai associar esses acontecimentos apenas aos princípios das dores de parto, ou seja, o começo ainda do período final escatológico, né? Não é nem o fim, é o começo ainda. E nada disso aconteceu em 70, né? Refutando o preterismo, porque na verdade o preterismo nem sabe explicar aqui, parúcias, aqui é a vinda literal de Jesus. A pergunta dos discípulos consiste em querer saber quando ele voltará na sua segunda vinda e qual o sinal que haverá do fim do sistema de coisas, desse mundo. O fim de tudo aquilo que envolve a existência, do período contemporâneo à geração do fim. E aí tudo que envolve o fim é o evangelho sendo pregado em todo mundo, o que não aconteceu antes de 70, é a igreja sendo perseguida em todas as nações, o que não ocorreu antes de 70, havendo terremotos em larga escala, né, a nível universal, fomes, pestes, terremotos, guerra, nação contra nação, reino contra reino, o que de fato é necessário um malabarismo para inferir tudo isso tendo ocorrido antes de 70, quando Jesus aí vai finalizar dizendo, isso não é o fim, ou seja, não é o fim, ainda é o começo do fim, ou seja, vai se intensificando, é as primeiras dores de um parto. Jesus usou essa expressão, é como as dores de um parto. Essa expressão idiomática significa que vai se intensificar esses acontecimentos na medida que o fim se aproxima. E aí vem o versículo 15 em diante, que fala da grande tribulação que a princípio irá emergir para os judeus, e depois ela se estenderá por todo o mundo. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da discussão de pré e pós, mas eu creio ser a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, porque aqui em Mateus 23 os eleitos estão sendo perseguidos, em Mateus 24, perdão, os eleitos estão sendo perseguidos, e por causa deles os dias de tribulação serão encurtados, abreviados. E eleitos, eclectos, dentro do Novo Testamento, nunca se refere aos judeus, e sempre à igreja de modo geral, composta por gentios e também judeus. Então, nunca é singular, específica, apenas aos judeus. Então, essa é a explicação aí, Leonardo, em refutação ao preterismo, né? Porque diga a nós quando serão essas coisas, contexto anterior. E qual o sinal que haverá da tua vinda real, da tua presença real e do fim, da consumação do mundo. Então, a gente tem aqui, aionos e parúcias, que é uma segunda pergunta que eles fazem. E Jesus fala que a vinda dele e o fim do sistema de coisas desse mundo só acontecerá quando todos os sinais descritos em Mateus capítulo 24 ocorrer. Então aqui não tem nada de vinda simbólica, parúcia não é vinda simbólica,
como interpretam os preteristas, nada de alegórico aqui, é real, é literal, só observar as 24 ocorrências do substantivo, e do fim do mundo, ou seja, não está falando do fim de uma era, do fim do povo judeu, no caso da religiosidade judaica, do fim da forma de adoração judaica que existia com o templo. Né? Não está falando isso, é forçar a barra esse tipo de interpretação. Está falando do fim de tudo aquilo que envolve a existência da geração que estará vivendo dentro desse parâmetro. E aí os sinais são claros, né? A grande tribulação não ocorreu antes de 70, porque Jesus fala que haverá grande tribulação como nunca ocorreu antes nem depois ocorrerá. E a gente sabe que, só para colocar uma pá de cal mesmo no preterismo, a gente sabe que na época do nazismo, né, do Holocausto, foram mortos muitos mais judeus do que ali no período de 70, segundo as informações aí históricas. Quer dizer, Jesus fala que não haverá pior tribulação do que essa. Então é óbvio que aponta ainda para uma tribulação vindoura, futura. Creio eu, a curto prazo. Mas não de 70, porque senão nós não deveríamos encontrar uma tribulação muito pior do que houve em 70, que aconteceu há menos de um século atrás, por meio da influência de Adolf Hitler. Então, está aqui. O texto é esse. Creio que tenha ficado bem claro aí para o pessoal aí, tanto para o Leonardo como para as outras pessoas aí. Né? Jesus voltará quando todos esses sinais ocorrerem. E aí, diz que precisa o céu perder haver abalos cosmológicos, né? É necessário o sol e a lua perderem o seu brilho, é necessário os poderes do céu sendo abalados, o mundo entrando em colapso, e aí os anjos vindo, ressuscitando os justos e arrebatando os fiéis que estarão vivos para a vinda do Senhor. Nada disso ocorreu antes de 70 depois de Cristo, e nem mesmo depois. Isso ainda aponta para o fim de todas as coisas. E essa é a pergunta dos discípulos, por isso que a resposta de Jesus se concentra nisso. Diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?